Bom dia para todos neste domingo, nesse dia que dedicamos ao Senhor. Algumas igrejas já voltaram, a nossa ainda não. Vamos decidir o retorno no próximo domingo ou no outro, mas estamos mais uma vez com você. Enquanto não voltamos, eu diariamente estou trazendo uma meditação para que a igreja, né? Eu me dirijo inicialmente à igreja de Vila Pinheiro, mas eu sei que atinge muita gente e eu faço isso realmente com uma alegria muito grande, porque a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, a qual nós fazemos parte, ela necessita que nós estejamos constantemente ligados nesta fraternidade, nesta comunhão. E ainda que não estejamos lá no nosso local, nós estamos aqui diante do vídeo, lives diretas, ao vivo, enfim, todo mundo faz alguma coisa. Eu só não faço ao vivo, alguém me disse agora, eu só não faz ao vivo, eu falei, eu sou muito nervoso, eu fico nervoso e vou ficar gaguejando se for ao vivo. Então eu gravo e em seguida eu coloco para a igreja, não é? Mas vamos começar cantando. Hoje é domingo, cântico congregacional. Vamos ouvir e cantar juntos. Vamos cantar juntos com a Igreja Batista de Itacuruçá, Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, pastor Israel Belo de Azevedo, a congregação cantando o hino 451 do cantor cristão. Vamos cantar juntos, os que confiam no Senhor. Vamos lá?
Amém, amém, amém. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos, o mais rapidamente possível, voltarmos aos nossos tempos para cantar essas músicas. Eu digo para você o seguinte: eu ouço essas músicas e outras pessoas ouvem também, e a gente sente saudade de um tempo em que nossas igrejas elas cantavam mais os nossos hinos, né? Hoje você vai nas igrejas, elas cantor, inário, nada disso. Aliás, eu vou até longe demais nisso. Eu digo, se a sua igreja não canta hino do cantor, não é batista, não. Pode crer. Ah, mas está escrito lá. Não, 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 tá não, não. Falei demais? Quando nós nos propusemos aqui na Vila Pinheiro, em Itatiaia, a levantar mais uma igreja de Cristo, nós ouvimos uma preleção, né? Ouvimos uma palavra do pastor Leopoldo de Souza Rodrigues, que era o pastor titular da Igreja Batista Farroupilha, em Campo Grande, a nossa igreja mãe. E o pastor Leopoldo trouxe uma palavra dizendo que essa igreja deveria ser autossustentável, autodirigível, autoproclamável, e acrescentamos que ela deveria ser relevante para o bairro, para a cidade onde nós estamos inseridos. E logo me veio uma pergunta: quem é que faz o sucesso, vou usar essa palavra, de uma igreja? Quem é que a torna relevante? Com certeza a resposta é Deus. Deus. É Ele quem produz os resultados de todos os trabalhos da igreja. E que resultados são esses? Quais são os resultados? São pessoas reconhecendo a sua necessidade da salvação em Cristo e a edificação dos que já são salvos. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu uma forma, vamos dizer assim, de atingir esses resultados. O trabalho, ou os trabalhos dos membros da sua igreja, que compõem a sua igreja. Nós, eu e você, é que somos as ferramentas que Ele quer usar para ser conhecido e reconhecido nessa terra. E aí nós vamos meditar 10 minutos nesse texto de 1 Coríntios 12, 4 a 6, que diz assim: há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aqui, Paulo nos ensina uma coisa importantíssima, que o Espírito Santo ele nos dá a capacidade, que são os dons, para agirmos. Jesus nos dá as oportunidades, que são os ministérios, para que também possamos agir, enquanto Deus produz os resultados da nossa ação pelo seu Espírito. Em Efésios 4,16, Paulo também acrescenta que dele, Jesus Cristo, todo o corpo, a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. E prestem atenção, na medida em que cada parte realiza a sua função. Observe, meu querido, minha querida, que o crescimento do corpo de Cristo, a igreja, ela vem do fato de cada um realizar a sua função. Ou seja, se um membro falta, a sua falha atrapalha a saúde e a eficácia de todo o corpo. Nós vemos isso na prática quando lemos qualquer relato, vamos dizer, da igreja primitiva. Lá em Atos 2, 46 e 47, que é o mais conhecido, Deus ia acrescentando pessoas à medida que a igreja vivia sua vida de igreja. A verdade é essa.
aquela vida de igreja, ela tinha sido criada, vamos dizer assim, e no seu próprio movimento Deus ia acrescentando as pessoas que iam se salvando. E essa igreja vivia do louvor, de estudar a palavra, socorro dos necessitados, muita comunhão, muita fraternidade. Então aquela era uma igreja saudável. E a igreja saudável é exatamente a igreja em que todos os membros servem mutuamente e à obra. Graças a Deus, uma das características que mais chamam a atenção da nossa igreja aqui em Vila Pinheiro é exatamente a disposição dos irmãos em servir e se sacrificarem pelo reino de Deus. Não foram poucas as vezes que pessoas de fora nos disseram e que perceberam isso também. Isso é interessante. Mas a minha preocupação como pastor é de que todos devam ser assim. Se nesse pouco tempo de existência da nossa igreja, todos os membros, e aí eu estou fazendo uma pergunta para você. A pergunta está indo para os membros da igreja de Vila Pinheiro, mas você aí onde você estiver, pode tomar para si. Se todos os membros da igreja fossem como você é, como é que ela estaria hoje? Templo construído, novos membros, com pessoas conhecendo a Cristo através do trabalho de evangelização de rua, os esportes, as escolas, as visitas. Como igreja, nós estamos envolvidos num grande projeto de Deus. E você não pode perder a oportunidade de participar do que Deus tem feito e do que Ele ainda vai fazer. Não se ausente da obra que Deus preparou especialmente para você, ou não se afaste do ministério, entendendo que muitas vezes já serviu demais, agora é tempo de outros, ou que a sua presença não é valiosa. Não troque o prazer de servir a Deus na sua igreja por um programa de TV, uma partida de futebol, uma praia com a galera, um churrasco com a família, com os amigos, ou qualquer outro pretexto que, por mais justo que seja, vai produzir aqui um vazio irreparável no seio da congregação. Lembre-se do amor de Deus, demonstrado por nós através da morte de seu Filho Jesus Cristo pelos nossos pecados. João 3,16 é categórico nisso, e você conhece. Viva e sirva de tal modo a sua igreja que outros também possam vir a conhecê-lo. Louvado seja Deus por aquilo que Ele mesmo já produziu aqui na nossa igreja e que ainda produzirá por meio do envolvimento dos seus filhos. E eu estou caminhando para o final, me lembrando que eu conheço pessoas, membros de igrejas, que se envolvem com militância política, com torcida de futebol e outras inutilidades mais desta vida, que em nada acrescentam ao indivíduo, mas o fazem com tanto entusiasmo e até mesmo fanatismo. Mas na igreja são quase um zero à esquerda. E quase nunca se pode contar com eles fisicamente, com a sua presença. Pessoas, por exemplo, não perdem a oportunidade, vamos dizer assim, de um acontecimento social da cidade. Gostam de aparecer nas colunas sociais dos jornais, mas na igreja aparecem quando dá na veneta. As TVs mostraram esta semana uma pessoa, um senhor, envolvido com fanatismo nas manifestações políticas lá de Brasília e o identificaram como evangélico. E eu
curioso, fui pesquisar e descobri que ele é membro de uma igreja batista, não sei qual, aí da capital, Brasília. E eu gostaria muito de saber se ele é envolvido assim nos trabalhos da sua igreja. Conheci também um torcedor fanático de um clube de futebol aqui do Rio de Janeiro, que ele trocava as partidas pela presença no culto. Se a partida fosse no sábado, tudo bem, no domingo ele estava no culto. Mas se fosse no domingo, não podia contar com ele. Se fosse final de campeonato, então, e o time dele estivesse participando, dane-se as almas. Eu concluo com a palavra de Paulo à igreja de Corinto. Paulo, escrevendo a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E finalizando, anote isso: se você for, de qualquer forma, um ativista muito útil à sociedade, poderá ser inútil na igreja. Mas se você for muito útil na igreja, você o será com certeza também na sociedade. Que Deus nos abençoe a todos. E eu quero deixar um abraço muito apertado e geralmente saudoso, porque nos lugares onde eu passei e morei, eu fico morrendo de saudade das pessoas. E aqui eu vou citar aqui Maria Tereza, Joana, Neuza e Jansen. Vocês, família Jansen, vocês são muito queridos, moram no meu coração. Maria Tereza, Joana, todas, e nos assistem muito. Eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês. Que esse seja um domingo na presença do Senhor. Não sei se a igreja de Sumaré, a primeira igreja batista de Sumaré, já voltou à normalidade dos seus cultos, mas dê sempre um abraço a toda a igreja assim que vocês encontrarem. Maria Tereza, Joana, Neuza e todos os Jansen aí de Sumaré, um grande abraço para vocês. Vamos orar. Nosso Deus, amantíssimo Pai, nesse dia que dedicamos para Ti, ó Deus, esse dia do domingo, esse dia em que estamos na Tua presença, esse dia, ó Pai, que as igrejas se reúnem, ó Deus, para louvar, bendizer o Teu nome, nós queremos Te pedir, ó Deus, que a Tua mão santa poderosa esteja sobre a Tua igreja. Não apenas a nossa igreja batista, mas todas as igrejas de todas as denominações que te buscam em verdade, que pregam o evangelho fiel e verdadeiro. Que essas igrejas estejam sendo grandemente, ó Deus, abençoadas por ti. Que todos possam sentir em seus corações o desejo de se consagrarem cada vez mais, se desdobrarem, até com fanatismo, ó Deus, aos trabalhos da tua igreja. Para que, ó Deus, o teu nome seja engrandecido e o teu reino, ó Deus, experimente crescimento aqui na face da terra. Nós te rogamos, ó Deus, pelas pessoas, as pessoas que estão chegando à sua igreja, as pessoas que ainda hão de chegar, assim como está lá em Atos 2, nós sabemos que tu vais acrescentando à igreja todos aqueles que hão de ser salvos. Nós te pedimos que como igreja nós tenhamos, ó Pai, capacidade para atender estas pessoas que chegam, para podermos fazer o trabalho do discipulado, para podermos atender estas almas que chegam muitas vezes, ó Deus, mutiladas, doentes, cansadas, oprimidas, mas que aqui, ó Deus, através da tua palavra, a presença do teu Espírito Santo e a nossa comunhão possam encontrar lenitivo para os seus corações. Ó Pai amado, ajuda-nos a sermos melhores trabalhadores na tua obra, mais dedicados, ó Deus, menos comprometidos com o mundo e mais comprometidos contigo.
Ó Deus, vai, ó Deus, sempre adiante com os teus anjos, aplanando sempre os nossos caminhos, fazendo com que o nosso testemunho, não apenas individualmente, mas como igreja, seja positivo para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, as setas, ó Deus, inflamadas do maligno que são dirigidas contra nós, desvias, ó Pai, para que elas não possam nos atingir, assim como também não sejamos apanhados nas armadilhas, ó Deus, malignas também, que são armadas contra nós, e que em tudo nós possamos caminhar perfeitamente diante da tua presença. Ó Deus, vai nos abençoando, vai fazendo com que os teus anjos sempre estejam acampados ao nosso redor, e que, ó Deus, este retorno aos nossos cultos, que está na iminência de acontecer, nós possamos fazê-lo com sabedoria, com inteligência, ó Deus, na proteção da saúde de todos os nossos irmãos. Ajuda-nos nesse sentido, a que possamos também, através deste retorno e da sabedoria com que devemos nos portar, também possamos engrandecer o teu nome. Ó Pai, nós rogamos que tu perdoes os nossos pecados, abençoe os nossos queridos, bênção especial para a família Hansen, ó Pai, para que em todos os momentos elas sejam grandemente abençoadas. Ó Deus, nós te oramos, nós te pedimos e rogamos em o nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que você tenha um belíssimo domingo na presença do Senhor.